Bom, para esse experimento nós vamos precisar de uma folha de sulfite, que eu vou centralizar aqui sobre esta placa. Abaixo da placa eu tenho um alvo, que eu não sei qual é o formato, né? E eu vou utilizar as bolinhas de gude, posso utilizar bolinhas de aço também, para tentar determinar o formato desse alvo que está aqui. Eu devo lembrar que esse é o mesmo princípio dos aceleradores de partículas. Por exemplo, do acelerador de partículas que existe lá na Suíça, o CERN, que é o maior acelerador de partículas do mundo. Aqui na Universidade de São Paulo nós também temos um acelerador de partículas, que é o Peletron, né? E qual é o princípio? Os cientistas aceleram, né, partículas a altíssimas velocidades, bombardeiam núcleos de átomos e causam um espalhamento. A análise das partículas, das trajetórias das partículas que saem desse espalhamento, permite aos cientistas inferirem propriedades do núcleo, tá? A geometria do núcleo, massa, carga, etc. Okay? Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos simular o experimento que o Rutherford fez no início do século XX. É isso que precisa ficar claro para os estudantes, tá? Então tem o alvo, né? Está aqui, você não consegue ver. Tem algumas variantes do alvo em que os professores colam as duas placas. A superfície da placa, abaixo aqui, ela é escura. Foi feito, ou você pinta ou coloca uma cartolina escura, e de tal maneira que e o alvo também, as laterais do alvo escuro, de tal maneira que você não consegue, mesmo olhando aqui por baixo, você não consegue visualizar o formato do alvo. Tá? Você pode colocar duas placas e o alvo no meio das duas. Isso dificulta bastante os estudantes para eles tentarem, se sentirem tentados a ver o formato do alvo. Mas eu prefiro trabalhar assim, só com uma placa. E trabalhar também com eles a questão da responsabilidade, não é? Do que a gente acordou. Se a gente fez um acordo de que não era para olhar, e era para utilizar somente as bolinhas, isso é bastante interessante. Então, vamos começar. Eu vou usar a caneta vermelha para as trajetórias das partículas incidentes e a trajetória das partículas na saída eu vou utilizar a caneta preta. Então vou pegar a primeira trajetória. Então vejam que ela passou direto, né? Então a trajetória 1 aqui. Eu costumo numerar também para que eu saiba qual é o raio incidente e qual é o raio na saída. A trajetória, eu quero dizer. Da mesma forma, desse lado. Passou direto. Vamos ver agora nessa direção aqui, né? Passa direto. Esse é o número 3. Vamos ver nessa direção aqui agora. Um pequeno desvio, mas vamos nos certificar, vamos ver. Novamente, quero me certificar. Sim, tem um pequeno desvio aqui. Então, número 4. Número 4. Então eu já sei que o alvo está aqui, ele está nessa região. Não sei o formato ainda, não tenho dados suficientes, mas vou continuar bombardeando, tá? Que essa é a ideia. Agora eu vou pegar aqui, ó. Então quando eu incidir aqui, interessante que a partícula saiu, foi expelida nessa direção aqui, ó, né?
Ela bateu alguma coisa aqui que praticamente ele saiu a 90 graus, né? Bateu em alguma coisa aqui que praticamente... Isso você vai ajudando os alunos, não vai dando as respostas, né? Vai ajudando para que eles possam chegar a essa conclusão, né? Essa análise. Vamos agora nessa direção aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Opa. De novo. Então, incidência aqui. O raio, a trajetória de saída foi para cá. Tá? Enfim, eu vou fazendo isso várias vezes. Se nós prosseguirmos com esse procedimento aí, nós vamos concluir, né? Depois a gente pode fazer isso com os estudantes também, nós vamos concluir que o alvo tem esse formato aqui, ó. O alvo tem um formato de uma circunferência, tá? De uma circunferência. A ideia é você produzir alvos de formatos diferentes, distribuir entre os grupos e depois fazer uma rotação entre os grupos, né? E eles vão discutindo esse problema, né? Vão tentando resolver esse problema de você ter alvos de formatos diferentes. Então eu poderia ter um alvo assim, como esse, também é uma sugestão. Posso ter um alvo também desta maneira, tá? Então o intuito aqui foi, de uma maneira bastante simples, trabalhar, né, mostrar, simular o experimento de Rutherford de espalhamento das partículas alfa. Vale lembrar que o Rutherford ganhou um prêmio Nobel por isso. E ele ganhou um prêmio Nobel de Química, tá? Não foi de Física. Então, professores, para terminar, eu quero mostrar, né, que o fato do nosso alvo ser um círculo, ter um formato circular, é perfeitamente compatível com o experimento, né, com as trajetórias que a gente obteve. Tá? E para terminar, eu queria deixar um desafio para vocês. Eu fiz novamente um experimento com um outro tipo de alvo e obtive esta figura aqui. Ó. E aí o meu desafio é: qual é o formato desse alvo? Muito obrigado. Eu sou Tadeu Nunes de Souza e sou professor de Física da Rede.